Há castelos que não guardam reis, mas fantasmas. E há tronos que, em vez de coroar, ferem. Em um desses palácios de pedras frias e espelhos opacos, nasceu não uma rainha, mas uma oferenda. Não houve coro celestial quando ela chegou. Houve silêncio. Um silêncio espesso, disfarçado de ouro, costurado com etiquetas, apertado em vestidos que escondiam feridas. Diana não veio do povo, mas foi escolhida por ele, uma menina feita de mar e vento, jogada nas correntes da monarquia mais cruel do século moderno, aquela que exige sacrifício, mas proíbe lágrimas. Seu olhar era claro como o verão inglês, mas atrás dos olhos um inverno inteiro habitava. Disseram que era um conto de fadas. Mas o que é um conto de fadas sem fada madrinha? O que é um casamento real sem amor? O que é uma coroa, se não um círculo de espinhos? Diana caminhou até o altar com o mundo inteiro assistindo, e com o coração implodindo em silêncio. Ali não começava um reinado, começava um martírio. E assim, entre aplausos e véus de rendas, a princesa do povo foi entregue à máquina da monarquia. O espetáculo começava, e ela seria até o fim a estrela e o sacrifício. Antes de ser princesa, Diana foi filha da ausência. Nascida em 1961, na aristocrática Casa Spencer, veio ao mundo como a terceira filha de um casamento em ruínas. Seu berço era forrado de tradição, mas o lar rachava por dentro. Na mansão de Althorpe havia mordomos, cavalariços, porcelanas caras, mas faltava afeto. Sua mãe, Frances, afundava em melancolia e culpa por não ter dado ao marido o tão esperado herdeiro homem. Seu pai, John Spencer, se perdia entre frieza e rigidez, exigindo perfeição onde havia apenas infância. Quando o divórcio veio, Diana era pequena demais para entender os papéis que se rasgavam, mas era grande o suficiente para sentir o frio dos corredores vazios e o silêncio dos jantares sem mãe. Ela assistiu, de olhos arregalados, a mãe sendo afastada, quase banida, por um sistema que julgava o amor menor que a hereditariedade. Aos 8 anos, viu os tribunais entregarem sua guarda ao pai, e com isso perdeu o colo que mais buscava. Era uma menina sensível, que chorava sozinha no jardim, que escrevia cartas a Deus, pedindo apenas para ser amada. As instituições de elite por onde passou moldaram sua postura, mas não cicatrizaram suas dores. Cada uniforme escolar era uma armadura. Cada boletim, uma tentativa de ser vista. No internato de West Heath, ela era descrita como tímida, sonhadora e muito propensa à tristeza. Foi ali que aprendeu a sorrir em público enquanto sangrava em silêncio. Uma habilidade que mais tarde a realeza exigiria com crueldade. Enquanto o mundo seguia alheio, uma garota de alma frágil crescia entre perdas, silêncio e expectativa. E mesmo antes de vestir a tiara, Diana já sabia o que era viver em um castelo sem calor. Ela era filha da aristocracia, mas órfã de carinho. E cada ausência da infância se transformaria no futuro em um vazio a ser preenchido, por amor, por aplauso, por esperança. Ele era o herdeiro. Ela, a sombra perfeita. Charles, o príncipe de Gales, carregava nas costas o peso secular da coroa britânica e a obrigação de encontrar uma esposa que unisse tradição, aparência e fertilidade. Mas a mulher que ele amava, Camila, fora considerada inadequada pelos ventos gelados de Buckingham. Precisavam de outra, uma virgem, uma moldura para a monarquia, um corpo fértil para gerar herdeiros,
Foi então que a jovem Diana, com apenas 19 anos, surgiu como uma resposta conveniente, meiga, educada, nobre, mas acima de tudo, maleável. Ela não era amada, era tolerada, e isso bastava à instituição. O noivado foi anunciado em 1981. O país aplaudiu, o mundo vibrou. Mas numa entrevista que deveria exaltar o amor do casal, uma pergunta simples revelou o abismo. Estão apaixonados? Ela sorriu. Claro. Ele hesitou. Depois respondeu: seja lá o que amor signifique. A frase ecoou como um presságio. O casamento, transmitido para mais de 750 milhões de pessoas, parecia um espetáculo celestial. Diana caminhava pelo altar com um vestido que mais parecia um véu de névoa, escondendo seu verdadeiro estado, o de uma oferenda levada ao sacrifício. A realeza a colocava num pedestal, mas ninguém lhe oferecia apoio real. Ela chorou antes da cerimônia. Sabia nos recessos da alma que algo estava errado. Camila ainda estava presente, não fisicamente, mas no coração do marido. E Diana sentia isso. Sentia com a dor de quem é traída antes mesmo do beijo inaugural. Os sinos tocaram, os aplausos explodiram e o conto de fadas se consolidou. Mas nos bastidores, a princesa começava a se desfazer, não de modo visível. Ainda não. Mas por dentro, algo já desmoronava. Ela fora escolhida, mas não por quem a amava. Fora escolhida por uma instituição faminta por símbolos, indiferente à alma que eles carregavam. E assim, aos olhos do mundo, Diana se tornava a princesa dos sonhos. Mas dentro do palácio, tornava-se apenas mais uma peça, frágil, decorativa, substituível. O vestido foi guardado. Os convidados partiram. E o conto de fadas nunca começou. Na intimidade do casamento, Diana descobriu um frio mais cortante que os invernos de Sandringham. O príncipe, distante. O palácio, hostil. A rotina, impiedosa. A mulher que atravessara o altar aplaudida por multidões, agora caminhava sozinha pelos corredores de mármore, cercada de criados e sussurros, mas sem uma única voz que dissesse: como você está de verdade. Camila nunca saiu do casamento. Ela habitava as conversas interrompidas, os presentes trocados em segredo, os olhares desviados. Diana sabia, sempre soube. E cada silêncio de Charles era uma confirmação. O isolamento corroía. Diana, jovem e insegura, mergulhou num mar de autocrítica. Surgiram os distúrbios alimentares que ela apelidava de escape invisível. A bulimia não era vaidade, era desespero. Ela buscava controle onde nada mais obedecia. Buscava ser vista num lugar onde só era mostrada. As tentativas de suicídio, abafadas nos arquivos da coroa, eram gritos abafados por paredes grossas demais para ouvir. A maternidade parecia um refúgio. Quando William nasceu, Diana encontrou um amor incondicional pela primeira vez, mas mesmo isso foi podado. Ela queria criá-lo com humanidade, proximidade, afeto. A instituição queria distância, tradição, rigidez. 2 anos depois nascia Harry. Um segundo filho, um novo sopro de amor, e talvez o único que no futuro compreenderia inteiramente sua dor. Com ele, Diana foi ainda mais íntima, ainda mais espontânea. E embora o palácio moldasse o protocolo, ela plantava em silêncio a semente da liberdade. Anos mais tarde, seria Harry quem, ao romper com a coroa, ecoaria o grito contido de sua mãe.
o desejo de viver sem máscara. Nos primeiros anos de casamento, Diana aprendeu a sorrir com os olhos marejados, a acenar enquanto sangrava por dentro. Era idolatrada nas ruas, mas ignorada em casa. O mundo via uma princesa luminosa. O palácio via um incômodo crescente. Cada aparição pública era uma máscara. Cada gala, uma encenação. A princesa sorria, mas carregava um véu. Não sobre os cabelos, mas sobre a alma. Um véu de solidão. E ele se tornaria, com o tempo, parte inseparável de sua identidade real. Diana era perseguida, mas também era adorada. Entre flashes e manchetes, ela se tornava o rosto de uma nova monarquia. Uma que sorria, que chorava, que sangrava. A imprensa britânica, voraz como uma alcateia faminta, percebeu logo. A princesa era ouro. Cada gesto, cada lágrima, cada inclinação da cabeça rendia capas, cliques, milhões. E assim começou o espetáculo. Ela era fotografada nos hospitais ao lado de pacientes com AIDS, de crianças mutiladas pela guerra, de leprosos esquecidos. Seus olhos não desviavam da dor dos outros, e por isso, o mundo se curvava diante dela. Mas o palácio não aplaudia. A coroa via com desconfiança essa mulher que se tornava maior que o trono. Ela brilhava, e isso ofuscava os demais. A mídia, por sua vez, não perdoava. Se ela sorria, era fútil. Se chorava, era instável. Se sumia, era ingrata. Se aparecia, era vaidosa. Diana estava presa numa vitrine giratória, celebrada e destruída tudo ao mesmo tempo. Mas ela aprendeu a usar o próprio reflexo. Começou a se vestir como queria, a falar como sentia, a construir sua imagem, não mais como princesa, mas como mulher. O mundo a via como um ícone de empatia, coragem e vulnerabilidade. Mas a realeza via ameaça. Ela não cabia mais nos moldes. Era imprevisível, intensa, humana demais. E isso, para uma monarquia baseada em máscaras e protocolos, era imperdoável. Os paparazzi deixaram de ser sombra e tornaram-se predadores. Seguiam-na em carros, invadiam suas férias, fotografavam seus momentos mais íntimos. Ela chegou a dizer: "O dia em que eu morrer será por causa deles." E talvez no fundo ela soubesse. Sabia que era amada demais para ser deixada em paz. Sabia que cada passo era vigiado. Sabia que, enquanto fosse viva, nunca seria livre. A mídia a abraçava com uma mão, e com a outra apertava o gatilho do disparo fotográfico que feria mais fundo que qualquer adaga. Há um ponto em que o silêncio deixa de proteger e começa a matar. Diana chegou a este ponto. Após anos de invisibilidade emocional, traições veladas e feridas públicas, a princesa escolheu romper. Não com escândalos, mas com a verdade. Não com gritos, mas com palavras cuidadosamente afiadas. Em 1995, diante das câmeras da BBC, ela olhou o mundo nos olhos e disse: "Éramos 3 neste casamento. Foi um terremoto. A rainha estremeceu. O palácio fechou portas. Mas o povo aplaudiu." Ali não falava mais a princesa do conto de fadas, mas a mulher ferida, que se recusava a ser anulada. Diana estava cansada de esconder, de fingir, de se mutilar em nome de uma imagem perfeita. A separação oficial veio logo depois, e com ela, o preço. Ela perdeu o título de Sua Alteza Real. Perdeu regalias, proteções, símbolos. Mas ganhou algo que nunca tivera: a si mesma. Livre da gaiola dourada,
Diana reinventou sua vida. Passou a escolher suas causas, seus horários, seus destinos. Abraçou o mundo com as mãos nuas, tocando feridas que a realeza preferia ignorar. Andou entre minas terrestres, carregou órfãos no colo, desafiou o medo com empatia. A monarquia assistia em silêncio, sentindo-se ameaçada por aquela mulher que, despojada de título, ganhava coroas invisíveis, dadas por milhões que a viam, pela primeira vez, como uma líder moral, não decorativa. Nos bastidores, o abismo com Charles tornava-se definitivo. O divórcio, selado em 1996, era mais do que um fim conjugal. Era o rompimento entre duas visões de mundo. Uma, fria, cerimonial, enclausurada. A outra, viva, aberta, imperfeita, humana. Diana já não era mais uma princesa. Era uma força. E ao abandonar os corredores gelados da realeza, ela entrou nos corações de milhões, não como parte da monarquia, mas como seu contraponto mais devastador. Aquela que ousou dizer não, aquela que escolheu ser mulher em vez de mártir. Mal sabia ela que no fim seria as duas. Ela perdeu o título, mas ganhou um trono mais vasto, o do coração das multidões. Sem a coroa oficial, Diana tornou-se aquilo que a monarquia jamais soube lidar: uma soberana popular, uma rainha de alma. Ela não precisava de cetro, nem de palácios. Sua autoridade nascia do toque, do olhar direto, do silêncio respeitoso diante da dor alheia. Enquanto os Windsor mantinham distância, ela abraçava. Enquanto a realeza falava em protocolo, ela falava em compaixão. E o mundo via, e o mundo escolhia. Ela atravessou campos minados em Angola, onde nem soldados ousavam caminhar. Ajoelhou-se diante de vítimas esquecidas pela história. Enfrentou estigmas, desafiou burocracias, expôs hipocrisias. Diana já não pedia permissão para existir, mas sua liberdade incomodava. A monarquia, fria e imutável, a observava com desconfiança crescente. Ela era imprevisível, midiática, incontrolável. E agora, amava fora dos limites da dinastia. O relacionamento com Dodi Al-Fayed, filho de um magnata muçulmano e egípcio, provocou calafrios nos corredores de Buckingham. Não apenas pela origem estrangeira, mas pelo que ele representava. Um novo capítulo, uma nova vida, uma ruptura total com o script real. Ela estava bronzeada, sorridente, viva como nunca, mas também exposta como sempre. Os tabloides a seguiam como lobos farejando sangue. Cada gesto era fotografado, analisado, vendido. As férias no Mediterrâneo se tornaram manchetes mundiais. A princesa solta de biquíni rindo era um escândalo. Como se felicidade fosse crime para quem um dia foi santa. Ela já não pertencia a ninguém, e por isso, todos queriam possuí-la. O povo, a mídia, os amores, a história. E naquele breve instante entre o divórcio e a tragédia, ela foi o que nunca lhe permitiram ser. Apenas Diana. Uma mulher, livre, em reconstrução. Uma rainha, sem coroa, mas com a alma intacta. E foi nesse auge de liberdade que a linha do destino começou a se tensionar. O mundo aplaudia, mas o tempo se estreitava. Paris, a cidade dos amantes, dos poetas, dos finais que não se explicam. Era noite. Um Mercedes preto atravessava as ruas silenciosas, fugindo do ruído insaciável do mundo. Diana estava no banco de trás. Ao lado, Dodi. Na frente,
um motorista pressionado e um guarda-costas inquieto. Eles fugiam, não de criminosos, mas de fotógrafos, homens com câmeras, olhos famintos e dedos prontos para disparar. Paparazzi. Os sacerdotes modernos do culto à imagem. O carro atravessou a Ponte dell'Alma. O túnel engoliu o veículo, e em menos de 5 segundos, o silêncio gritou. O impacto foi brutal. Dodie morreu na hora. O motorista também. Diana, entre ferro retorcido e vidro estilhaçado, ainda respirava. Por 40 minutos esteve viva, entre a vida e a morte, entre os socorros e os sussurros, entre o corpo e o símbolo. Os flashes continuaram, mesmo com os olhos cerrados, mesmo com o sangue exposto, mesmo na beira do fim. Ela era fotografada, não mais como ícone, mas como troféu. Às 4 da manhã, o hospital confirmou o que o mundo temia. Diana, princesa de Gales, estava morta. Tinha apenas 36 anos. A notícia atravessou continentes como um raio. As ruas se encheram de flores. O mundo chorou como se perdesse uma irmã, uma filha, uma amiga que jamais conheceu. O palácio em Londres manteve-se frio. Nenhuma bandeira a meio mastro. Nenhum pronunciamento imediato. A coroa, em choque ou em negação, silenciava. Mas o povo não aceitou o silêncio. As homenagens brotaram como flores sob as grades do palácio. Milhares de cartas, milhões de lágrimas. A mulher que ousou ser humana demais havia morrido como mártir, e a instituição que tentou controlá-la agora era julgada por sua frieza. Naquela madrugada não foi apenas uma vida que se perdeu. Foi uma esperança, foi um símbolo, foi o único conto moderno que o povo acreditou, mesmo sabendo que era trágico. O túnel da alma selou não só a morte de Diana, mas expôs com brutalidade o abismo entre humanidade e aparato, entre carne e coroa, entre amor e espetáculo. E foi no funeral que o mundo conheceu o silêncio mais ensurdecedor de todos. 2 meninos caminhavam atrás do caixão da mãe. William, com apenas 15 anos, lutava para manter o rosto firme, como o protocolo exigia. Harry, aos 12, olhava para o chão, como quem tenta esconder o que jamais esquecerá. Aquela travessia diante do mundo não foi um ato de despedida, mas uma imposição da coroa sobre a dor. E por trás dos uniformes escuros e das multidões em pranto, 2 corações pequenos eram esmagados pelo peso de uma monarquia que exigia a compostura mesmo do luto infantil. Harry, o mais novo, carregaria esse trauma até a vida adulta, e décadas depois, ao romper com a coroa, ecoaria aquilo que sua mãe jamais pôde dizer em voz alta. O funeral foi de uma princesa, mas quem sangrava eram os filhos. Diana não foi uma santa, nem quis ser. Foi carne, foi lágrima, foi voz trêmula em meio a salões de mármore. Tentou dançar numa corte onde até o riso era coreografado. Tentou amar num reino onde os corações são herdados, não entregues. Tentou sobreviver num palco onde cada erro vira manchete e cada gesto de ternura uma ameaça. Ela não nasceu para governar, mas governou sem trono, sem cetro, sem reino, com olhos marejados, com mãos estendidas, com humanidade transbordando onde só esperavam postura. Diana não foi destruída pela monarquia. Foi dilacerada por um mundo que a consumiu enquanto sorria, que a elevou como símbolo e a devorou como mulher. Sua morte foi o último grito de uma alma que sempre pediu apenas uma coisa: ser amada sem protocolo. Hoje seu rosto repousa em vitrais de memória, mas é na alma coletiva que ela vive, nas mães que sofrem em silêncio, nos filhos que sentem falta,
nas mulheres que se recusam a abaixar a cabeça. Diana desafiou o jardim de espinhos. E mesmo sangrando, deixou um perfume que o tempo não apaga. Ela foi chamada de a princesa do povo. Mas talvez tenha sido mais do que isso. Foi o espelho quebrado de uma monarquia incapaz de chorar. E por isso, será eterna.